Olá, tudo bem com você? Professor Cristiano, genética, ok? Genética. Nós vamos continuar falando sobre linkage, tá? Eu passei os princípios básicos do linkage, como que esse linkage é trabalhado, o que são gametas parentais, o que são gametas recombinantes. Tá lembrado? Naquela aula que nós falamos sobre linkage, na estruturação do linkage, nós conseguimos definir alguns princípios básicos, como, por exemplo, 2 pares de alelos no mesmo par de cromossomo homólogo. Isso dá uma ligação gênica, que é basicamente a tradução do linkage, tá? Hoje, nesse caso, eu pretendo hoje colocar para vocês um caso de cruzamento em linkage. Como assim, professor? Bom, existem momentos em que o linkage ele pode estar no pai e o linkage pode estar na mãe. E aí nós precisamos saber como que esse linkage é herdado. Então, a herança do linkage, como que os filhos podem herdar esse linkage. Mas para desenvolver esse raciocínio, eu vou voltar e retomar um detalhezinho com vocês. Vamos lá. No caso de linkage, nós temos 2 possibilidades. Estão lembrados? Está lembrado nesse caso? Ó, existe o linkage, no caso, cromossomo do pai, linkage cromossomo da mãe. Nesse caso, o linkage pode estar assim: Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse é um linkage que você sabe, ele é classificado como um linkage do tipo beleza. Esse é o linkage cis. Só que nós temos também o linkage do tipo trans. Então vamos lá. Temos aqui um outro linkage, nesse caso esse outro linkage, cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Esses cromossomos são homólogos, e aí então temos os locos, e esses locos estão ligados, Azão, Azinho, Bzinho, Bzão, que é uma das possibilidades, tá? E esse é um linkage, então, classificado como linkage trans. Muito bem, professor. Já que nós conseguimos retomar, vamos relembrar como que é o genótipo de cada um deles. Como que eu escrevo o genótipo de linkage cis? Azão, Bzão sobre Azinho, Bzinho. Como é que é o linkage trans, o seu genótipo? Azão, Bzinho sobre Azinho, Bzão. Muito bem. Relembrando esses detalhes, nós conseguimos agora desenvolver o raciocínio do linkage, nesse caso, na herança do linkage. Tá? Não se esqueça que nós teremos uma taxa de recombinação, nesse caso dada em porcentagens, né? No exemplo que nós trabalhamos na última aula, nós falamos de 20 TR. Poderíamos ter 20 UR, ou 20, como é que é mesmo? Centimorgans. Muito bem. Centimorgans. Bom, esse número, o 20, ele foi uma opção que nós tivemos. A gente pode colocar outro número, né? Pode ser, por exemplo, acima de 50, né? Não, professor, não pode ser nem os 50, tem que ser sempre abaixo de 50. Então aí, o elaborador da questão, ele pode nos dar algumas possibilidades. No enunciado, ele pode estar assim. Vamos lá, existem possibilidades. Vamos colocar uma por uma aqui. Uma primeira possibilidade. O elaborador da questão, ele fala, numa geração, no caso parental, nós temos então um dihíbrido em linkage. O dihíbrido em linkage cis, por exemplo. Esse dihíbrido em linkage cis está, então, cruzado com um homozigoto recessivo em linkage. Entendeu? Então, de repente, está lá numa questão, né, no enunciado da questão assim. Um cruzamento entre um indivíduo dihíbrido em linkage cis, tá? Com um indivíduo, né, com uma mulher, no caso, homozigoto recessivo. Então, você tem que montar esse caso de linkage, tá? Para eu montar o caso de linkage, nós teríamos que fazer assim, né? Ó, Azão, Bzão sobre Azinho, Bzinho. Captou? Por quê? Porque ele falou que isso aqui está em linkage cis.
E esse aqui, como é que ele está? Bom, azinho Bzinho sobre azinho Bzinho. E aí, então, nesse caso, esse parental, isso aqui também é o parental, tá? A gente colocou em cima, descrevendo o linkage, e embaixo o genótipo em linkage. Entendeu? Esse genótipo está em linkage. Nesse caso, linkage cis, nesse caso, em linkage. Ô, professor, mas esse é cis? Não. Esse é trans? Também não. Mas é linkage? É linkage, tá? Por quê? Porque os alelos estão no mesmo cromossomo. Nesse caso, então, os alelos são azão, azinho, bezinho, bezinho. Nesse caso, não terá nenhuma alteração se nós trocarmos de posição. Bom, agora, no vestibular, no caso da questão de vestiba, o que pode pintar lá? Taxa de recombinação do papai, taxa de recombinação da mamãe. Ou simplesmente fala assim, a taxa de recombinação, nesse caso, a TR desse caso, é de... Deixa eu pensar, poderia colocar 25%? Posso ou não? Posso colocar 25%. Então vamos lá. Taxa de recombinação de 25%. Muito bem. Assim sendo, eu pergunto, qual é a probabilidade, qual é a chance desse casal em linkage, ter um F1, olha só que legal. Vou colocar aqui porque eu vou montar aqui para vocês todo, para você todo o problema aqui, tá? Qual é a possibilidade desse casal ter um filho, ou uma filha, independente do sexo, azão, bezão, azinho, bezinho. Nesse caso, então, eu quero saber a chance de ter esse genótipo nos filhos, ou no filho, na filha que seja, Bom, como é que a gente faz para calcular algo? Cruzamento, sim. Você tem que partir do princípio que, como foi dada a taxa de recombinação, nós teremos gametas parentais e teremos gametas recombinantes. Gameta parental, gameta recombinante. Bom, distribuindo os gametas, podemos ter azão, bezão, podemos ter azão, bezinho, podemos ter azinho, deixa eu só aumentar, vou subir um pouquinho aqui, azão, bezinho, Podemos ter azinho, bezão e azinho, bezinho. Ô, professor, como assim? Bom, isso aqui é aquele momento que a gente já conhece. A gente pode ter, então, os recombinantes e os parentais. Esse aqui são os parentais. Esse é o gameta parental e esse é o outro gameta parental. Parental, parental. E esses dois são os gametas recombinantes. Entendeu? Sim? Como eu sei que tem taxa de recombinação, a gente coloca os recombinantes na história, tá bom? Bom, tendo recombinantes, agora nós conseguimos fazer um cálculo, Qual é a chance de ser azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho? Bom, se a taxa de recombinação é de 25%, a chance dos recombinantes é de 25%. Se a taxa de recombinação é de 25, o recombinante de 25 fica 12,5 para esse e 12,5 para esse. Professor, mas pode falar de vírgula? Sim, pode colocar vírgula, Nesse caso aqui, não haveria nenhum problema. O que nós poderíamos fazer aqui também? Daria para fazer isso. Não vou fazer por uma questão assim de opção, tá? 13 e 12. Poderia colocar 13 em cima, 12 embaixo, beleza? Se for 12 e 13, tudo bem, tá? Agora eu optei por 12,5, 12,5. Captou a mensagem? Beleza. Se aqui é 12, 12, dá todo 25. Então, os parentais agora têm quanto de chance cada um? Vamos fazer a continha aqui. Vamos fazer 37,5% para esse. Somando, então, nós teremos 50%. E aqui, 37,5%. Captou? Então, sendo assim, nós teríamos 100% das possibilidades gaméticas. Muito bem. Tá, professor, mas e como é que a gente vai saber isso aqui? Bom, vamos para a mamãe agora. Como o genótipo da mãe é azinho, bezinho, mesmo ocorrendo recombinação, trocando azinho, bezinho de lugar, não vai mudar nem um pouco, nenhum tipo de mudança nós teremos. Então, todo gameta mamãe é o quê, gente? Todo gameta mamãe, nesse caso, é considerado parental. Mesmo sendo recombinante, ele não vai mudar.
Então, nesse caso, todos os gametas da mamãe são assim, 100% dos casos. E assim sendo, nós conseguimos fazer agora a possibilidade de cruzamento, né? Vamos lá. Qual é a chance de ser azão, bezão, azim, bezinho? Bom, para ser azão, bezão, azim, bezinho, tem que ter um encontro entre esse gameta do pai e esse gameta da mãe. Da mãe não há possibilidade, porque é 100%, então sempre vai estar aqui. Do pai tem a chance de 37,5%. Em resumo, qual é a chance de ter esse genótipo? 37,5%. Entendeu? Muito bem. Professor, e se a pergunta fosse assim, azão bezinho sobre azinho bezinho? Qual seria, então, nosso resultado? Bom, para ser azão bezinho, eu teria que pegar esse recombinante aqui. Esse recombinante está no todo de 12,5. 12,5 com 100%. Nesse caso, a chance então, seria de 12,5%. Essa seria a resposta. Muito bem. Bom, sendo assim, fica fácil, né? A gente consegue fazer a determinação de genótipos sabendo os gametas, quais são as suas chances, ok? Bom, professor, e se fosse um caso de linkage trans? Como que seria um linkage trans nessa história? Bom, aí vamos fazer aqui. Imagine de uma maneira direta agora, nós temos um linkage do tipo trans, que é, no caso, azão, bezão, azão, bezinho, azim, bezão, azim, bezinho, tá? E aí, então, a gente vai fazer já de uma forma direta, a gente vai colocar os gametas. Então, assim sendo, nós temos azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, beleza? Sendo assim, nós temos, nesse caso, né, os gametas possíveis. Vou colocar números, assim, relativamente aleatórios, tá? 12%, 38%, 37%, 13%. Ô, professor, mas o número não está igual. Lembra que eu falei ali atrás? Pode ser em vírgula, pode ser exato, pode ser 1% um pouquinho diferente, não importa. Isso é linkage também. Só que nesse caso, como é que está o nosso linkage? Nosso linkage está em trans. Perfeito. Por que em trans, professor? Porque esse é o gameta parental e esse é o gameta parental. Esses dois sendo gametas parentais, ou seja, estão em maior proporção. Estando em maior proporção, no caso, são os gametas parentais. Muito bem. Professor, e para eu calcular, por exemplo, né, se esse aqui for... Bom, peraí, agora é você que vai ter que me ajudar. Como que é o genótipo desse caso aqui? Vamos lá. O genótipo desse caso aqui é azão, bezinho, muito bem, sobre azinho, bezão, perfeito. Nesse caso, então, esse aqui é o genótipo do pai. E, no caso, o genótipo da mãe. Olha o genótipo da mãe, olha o genótipo da mãe, azinho, bezinho. Sendo esse o genótipo da mãe, não importa qual é a taxa de recombinação para a mãe, concorda comigo? Dependente da taxa de recombinação, todos os gametas da mamãe serão azinho, azinho, bezinho, né? Nesse caso, 100% azinho, bezinho, tá? Muito bem. A única coisa que nós mudamos aqui foi transformar o linkage cis lá de trás para linkage trans aqui, tá? Mas tem gente que se perde, nesse tipo de alteração e acaba dando um certo problema. E aí, então, eu vou fazer a F1, né? Como isso aqui são os parentais, ó, parental, né? A geração parental, vamos fazer a F1. Quero saber de você qual é a chance, então, de ser azão, bezão sobre azinho, bezinho. Veja. Azão, bezão virou o quê? Linkage, nesse caso, como é o trans, esse aqui é o gameta recombinante. Então, a chance aqui, então, é de 12%. 12%, tá? Nada complicado, concorda comigo? Nada complicado. Tá. Mas tem uma maneira do elaborador colocar algo a mais que nos leva a uma complicação? Mais ou menos. Mas tem uma maneira deles colocarem fenótipos.
Então, eu quero trabalhar com você nesse detalhe de fenótipos, ok? Vamos lá, vem comigo. No caso, o elaborador, ele pode nos dar duas características, sendo que essas duas características estão em linkage. Mas isso ele tem que falar, não é assim, de qualquer jeito. Ele tem que colocar o caso em linkage, ok? Bom, então como é que o elaborador pode fazer? Dependendo, né, do elaborador, ele pode fazer assim, num caso, né, numa determinada espécie, duas características estão em linkage, ou em ligação gênica. E aí ele coloca as características, tipo, eu vou recuperar uma informação, tá? Só para usar como exemplo. A semente de cor amarela é azão e a semente de cor verde é azinho. Lembrou disso? Lembrou disso? Isso é a segunda lei de Mendel clássica, né? Segunda lei de Mendel clássica. Mas eu vou usar isso aqui como exemplo de fatores linkage. Então, essa é a característica cor, tá? Sendo, então, o Bzão, olha só, semente lisa, e o Bzinho sendo semente do tipo rugosa. Beleza. Então, nesse caso aqui, nós temos a textura. Professor, isso não é segregação independente? É. Mas eu estou pegando esse detalhe para a gente, então, colocar em linkage, beleza? O elaborador fez o seguinte para a gente, ó. A característica cor e a característica textura estão em linkage, ou seja, estão em ligação gênica. Se eles estão em ligação gênica, eu pergunto assim, vamos voltar aqui para cá. Eu pergunto assim, ó, se porventura o parental tem amarelo liso, concorda comigo? Azão e bezão. Então, se ele tem azão e bezão, ele é amarelo liso. Bom, para a gente enxergar melhor isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Amarelo liso. E aqui? Aqui é verde rugoso. Então, existe a possibilidade do elaborador colocar fenótipos em linkage. Tá? Eu estou colocando isso aqui só por uma ideia, né, de exemplificação. Então, como é que seria descrito? Um indivíduo, né, nesse caso, amarelo liso, em linkage trans, cruza-se com o verde rugoso. Verde rugoso só pode ser homozigoto, né? Sabendo que a taxa de recombinação é igual a 25%, nesse caso, né? Eu perguntaria assim, sabendo que a taxa de recombinação é igual a 25% nesse cruzamento em linkage, qual é a chance desse casal gerar um gameta, né, ou uma geração azão-bezão, ou seja, amarelo liso. Amarelo liso. Entendeu? Então, nós colocamos fenótipo onde só o genótipo estava sendo cobrado. E assim sendo, você tem que ter a habilidade de que pegar esse gameta azão-bezão é o único que vai gerar indivíduo amarelo liso. Porque todos os outros, esse será amarelo rugoso, esse será verde liso e esse será verde rugoso. Então, você pegou esse gameta que está na proporção de 12,5%, né, que seja aqui, né, nessa distribuição. E aí, então, você chegou ao resultado. A chance de ter amarelo liso é de 12%. A mesma coisa seria no outro lado, né? Então, tanto em linkage cis quanto em linkage trans, nós teríamos esse mesmo resultado, ou melhor, chegaríamos, né, no mesmo raciocínio e resultado. Captou a mensagem? Tá? Então, os elaboradores, eles têm possibilidades de perguntar linkage. Pode ser uma pergunta simplesinha, só linkage cis, linkage trans, taxa de recombinação, ou eles podem envolver um pouco mais de conceitos genéticos, perguntar sobre genótipo, perguntar sobre fenótipo, e isso pode nos dar um certo trabalhinho. Beleza? Bom, ainda dentro de linkage, nós temos um outro assunto cujo Morgan, né, Thomas Morgan, também elaborou, que é chamado de mapa gênico. Vamos fazer o mapa gênico? Vamos lá. O assunto ainda é estágio em linkage, tá? O assunto ainda é considerado linkage. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com alelos ligados no mesmo cromossomo.
Só que o mapa genético, ele tende a trabalhar com dois, na verdade, mais do que dois locos gênicos. Uma coisinha bem simplesinha, é bem tranquilo o mapa genético. Então, a gente tem que pegar o detalhe aqui para não se perder, porque é tão simples que às vezes a gente acaba ficando assim, nossa, será que é só isso mesmo? Ó, dentro do linkage, então, né, Thomas Morgan desenvolveu o raciocínio do mapa gênico. Mapa gênico. Alguns chamam de mapa genético, mapa cromossômico, né? Dentro do contexto, mapa gênico, mapa genético acaba sendo basicamente a mesma coisa. Bom, para entender, eu vou usar uma estratégia de 4 locos gênicos. Tá? Tem que entender, 4 locos gênicos. E eu vou chamar esses locos gênicos de A, B, C e D, beleza? Para a gente simplificar. Então, no mapa gênico, nós temos o locus A, temos o locus B, temos o locus C e temos o locus D. Esses são os locos. Nos locos, nós temos uma distância, tá? Então, hipoteticamente, vou colocar valores aqui, ó. Entre o locus A e o locus B, nós temos uma distância de 25%. É hipotético, tá? Eu estou meio que inventando isso aqui. Entre o locus B e o locus C, é igual a 6%. Entre o locus C e o locus D, é igual a, vou colocar aqui, 12%. Beleza? Esses valores, eles serão fornecidos dentro de um contexto, ou eles podem ser calculados, como o Morgan fez. O Morgan conseguiu calcular, através dos resultados de Drosophila, a distância dos genes que estão naquele cromossomo, né? Como, por exemplo, ele conseguiu calcular a distância do locus do olho para a asa. Então, ele conseguiu fazer essa determinação. Nesse caso, os números já estão sendo dados. Nós temos esses números já fornecidos. Esse é o cromossomo, beleza? Esse cromossomo, ele tem os seus locos. Nesse caso, eu quero saber qual é, em primeiro lugar, qual é a ordem que esses alelos são encontrados no cromossomo. Ordem dos alelos no cromossomo. Beleza? Segunda pergunta. Nós não sabemos exatamente qual é a distância entre A e D. Então, eu também preciso que você consiga determinar a distância entre o A e o D. Vamos resolver? Vamos lá, vem comigo. Primeiro passo para uma resposta. Colocar os mais distantes. No mapa cromossômico, eu uso os mais distantes primeiro. Como assim, professor? Bom, dentre as 3 possibilidades, esse é o mais distante. Então, eu coloco no extremo. Quase extremo, né? Então, eu tenho aqui um locus, eu tenho aqui outro locus. Aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Sabemos que a distância entre A e B está em 25%. Então, aqui é 25. Compreendido? Bom, qual é agora o mais próximo? É o B e o C. Bom, como eu tenho o B aqui, eu vou colocar o C aqui, né? Então, aqui está o C, ok? E aí, nós temos o C e o D. Bom, C e D, eles estão levemente mais distantes, então eu vou colocar o C e o D aqui. Esse é o D, tá? Então, nós conseguimos, a partir de agora, saber a ordem desses alelos no cromossomo e também podemos até calcular, né, qual é a distância entre esses alelos que estão faltando. Olha só, estou aqui com 25, que é o extremo. Quantos tem aqui? 6%. Entre D e C são quantos por cento? 12%. Então, outra pergunta é, qual é a distância aqui, né? A distância aqui é o que nós queríamos saber. Então, as duas respostas foram obtidas. A primeira pergunta, a ordem é A, D, C, B. Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2, qual é a distância entre A e D? Nós não temos aqui, né? A distância entre A e D é igual a, se pegarmos aqui A e D, 6 com 12, 18. Para 25, falta quanto? 7. Então, 7% é a nossa resposta do A e D. Beleza?
Mapa gênico não tem muito segredo, não. Mapa gênico é até relativamente tranquilo, né? Se cair numa questão, tá? Então, nós conseguimos fechar os casos em linkage, tivemos uma aula só de linkage, como os princípios básicos. Essa aula de linkage hoje, nesse caso, né, nesse momento, nós falamos sobre os cruzamentos possíveis em linkage, né? E também falamos dos mapas genéticos. Beleza? Te espero no próximo encontro. Valeu!